Começa agora, aqui, pela Rádio Clube, o programa Momento Espírita, uma realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos. Muito bom dia, amigo ouvinte, é o Momento Espírita entrando no ar nesse domingo, dia 5 de março de 2006. E o Momento Espírita de hoje é o de número 65. Esse programa que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube AM 1400 kHz, sempre também a partir das 9 horas da manhã. Conosco aqui o Zezinho, nosso companheiro de trabalho. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Roberto. Bom dia, o Leonardo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Clube. É um prazer que se renova cada domingo estarmos adentrando os seus lares, levando a mensagem de Cristo. E como o Zezinho já cumprimentou, vocês já sabem da presença aqui em nossos estúdios, nos estúdios do Momento Espírita, hoje do Leonardo Marmo Moreira, nosso companheiro de trabalho de muitos domingos aqui, não é, Leonardo? Bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia, Zezinho, bom dia aos amigos ouvintes. É uma satisfação poder participar do programa e trocar ideias com os nossos amigos ouvintes através das perguntas, das respostas, procurando realmente aproveitar uma hora num diálogo sadio. Muito bem, e Leonardo, nós vamos aproveitar esses minutos iniciais do programa, como nós sempre fazemos, para fazer a nossa prece. Nós vamos te convidar para fazê-la, pode ser? Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, procurando elevar nossas mentes e nossos corações, rogando a Deus, nosso Pai maior, rogando a Jesus, nosso Mestre por excelência, e aos protetores espirituais das nossas famílias, nossos protetores pessoais, para que nos amparem e nos fortaleça o ideal no bem viver. Obrigado, Senhor da vida, por estarmos nesse momento reunidos, mesmo à distância, nessa sintonia que pode nos fornecer informações valiosas para o nosso proceder. Agradecemos, Senhor, o pão material e o pão espiritual, que nos fazem a cada dia melhores e nos proporcionam oportunidades para continuarmos a luta da vida. Agradecemos a todos os amigos, que muitas vezes nem lembramos direito, que nos ajudaram em vários momentos de dificuldade. Amigos espirituais invisíveis, amigos físicos que estavam presentes e nos ampararam. Sabemos, Senhor, das nossas deficiências e limitações, mas sabemos também que a semente do Evangelho já foi plantada em nossos corações. Já valorizamos o bem, já procuramos evitar um pouco mais o mal, já valorizamos a amizade e os laços do Espírito. Que o sentimento de ternura e de carinho pelos nossos irmãos possa ser acentuado e que nós possamos ser, como diz as bem-aventuranças, pacificadores, verdadeiramente filhos de Deus. Que o Senhor esteja conosco durante o programa e durante todo o nosso dia, hoje e sempre, que assim seja. E às 9 horas e 4 minutos nós vamos adiantar para o amigo ouvinte o que é que vai acontecer ao longo do programa Momento Espírita de hoje. O Leonardo, que acabou de fazer a prece para nós e por nós, vai falar com você, amigo ouvinte, sobre caridade. Daqui a pouquinho ele vai estar abordando esse assunto e com certeza vai ser um papo muito interessante, até porque conforme nós conversávamos nos bastidores, caridade é um tema profundamente abrangente. O tempo é pequeno, é pouco para tudo que teria que se falar sobre caridade. Aliás, uma das virtudes que mais do que nunca o Evangelho de Jesus nos exorta a desenvolver. Então daqui a pouquinho o Leonardo vai estar falando tudo isso e muito mais para todos nós sobre caridade. No Momento Mensagem de hoje, uma mensagem fantástica também. Nós até brincamos com os nossos companheiros de trabalho aqui nos bastidores também. A mensagem é: só o bem prevalece. Ela é inteligentíssima, além de
profundamente evangelizadora. No Momento Notícias de hoje, daqui a pouquinho o Zezinho Demel, em nome da USE, vai nos atualizar com o que anda acontecendo na Seara Espírita de São Carlos e região. E mais do que nunca, nós contamos com a participação de você, amigo ouvinte. Essa participação pode ser feita através dos telefones 3375-5513 ou 3375-5514. Você levanta o fone do gancho, disca e coloca a sua pergunta para a nossa produção. No segundo bloco desse programa, o Zezinho Demel e o Leonardo Marmo Moreira estarão respondendo a você, dirimindo suas dúvidas a perguntas feitas, sempre, evidentemente, à luz da doutrina espírita e dentro dos nossos limites também, tá bom? Então nós estamos aguardando 3375-5513 ou 3375-5514. Esses são os números. E ligando para cá, no finalzinho do programa, uma vez você participando, você estará concorrendo a um sorteio de livros que nós fazemos no finalzinho do programa. Daqui a pouco a produção vai passar para nós quais são os livros que estão sendo sorteados hoje, tá bom? Daqui a pouquinho a gente divulga. E se você não tiver pergunta nenhuma para fazer, nós temos a nossa. Olha, você não sabe o que perguntar e quer participar do sorteio? Ligue aqui e responda a seguinte pergunta do dia. Anota aí, Patrícia, anota aí, Nícia. A pergunta do dia que o Momento Espírita faz hoje é a seguinte: você gostaria de lembrar-se das vidas passadas? Sim ou não? Você, amigo ouvinte, gostaria de lembrar-se das vidas passadas? Sim ou não? Responda a nossa pergunta e você estará conosco no sorteio no finalzinho do programa. Já chegou aqui da nossa produção os títulos dos livros que estão sendo sorteados hoje. É saber, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, O Sol nas Almas, melhor, Sol nas Almas, é o título do segundo volume, do segundo livro que será sorteado hoje. E finalmente o livro Sejamos Todos Felizes, Sejamos Todos Felizes. 3 exemplares então de livros espíritas que você poderá ganhar uma vez participando do nosso programa, ou fazendo sua pergunta ou respondendo a nossa. Você gostaria de lembrar-se das vidas passadas? Diz que 3375-5513 ou 3375-5514, responda sim ou não e você estará conosco no sorteio no finalzinho do programa. Vamos passar a palavra ao Zezinho e ao Leonardo. Zezinho, é com você. Nós estamos recebendo novamente, para nossa grata satisfação, o Leonardo Marmo Moreira, companheiro de trabalho da Seara Espírita de São Carlos. Ele que é mineiro, está em São Carlos já há alguns anos, veio aqui para estudar e tomou a água de São Carlos e aqui ficou, né, Leonardo? Leonardo está fazendo pós-doutoramento em Química na USP e nós esperamos que ele dê continuidade a esse trabalho e fique por muitos anos aqui conosco. Participa ativamente lá no Obreiros do Bem, na Mocidade, né? Também vai prestar sua colaboração lá no Francisco de Assis. O Roberto já está conversando com ele a respeito. É um palestrante que tem visitado aí várias casas espíritas aqui em São Carlos e na região, levando a sua mensagem, a sua fala fácil e esclarecedora a respeito da nossa doutrina. Leonardo, nós te recebemos com muito prazer. Você que vai falar hoje sobre caridade e a visão espírita. Colocamos então o microfone à sua disposição. Obrigado, Zezinho, as palavras gentis que, né, de repente cria uma expectativa nas pessoas que estão ouvindo, mas como para Jesus tudo é válido, né? Para Jesus... Eu estava até brincando também, Leonardo, se o amigo ouvinte nos permite, né? Quando o Zezinho disse assim, olha, tomou a água de São Carlos e aqui ficou, eu pensei o seguinte, não só tomou a água que todos nós tomamos, como tomou muita água fluidificada no Centro Espírita aqui em São Carlos. É isso, Leonardo? É verdade. E o movimento espírita de São Carlos realmente é um movimento, pelo menos pessoalmente, na minha opinião pessoal, um movimento muito interessante, com muitas pessoas dedicadas e com ideal, e pessoas muito hospitaleiras, que têm essa predisposição de receber com muito carinho as pessoas. Então, por isso que está crescendo, porque realmente a mensagem do Evangelho tem que ser uma mensagem de amizade, de carinho, e pelo menos nas casas que eu conheço, a gente nota que isso é uma constante. O respeito pela pessoa que está chegando pela primeira vez, e o carinho, porque a mensagem do Evangelho tem que ser uma mensagem para formarmos amigos, e realmente eu acredito que o Centro Espírita e a USE como um todo tem
batido muito nessa tecla e buscado muito esse objetivo. Bom, inicialmente, para falar sobre caridade, eu gostaria de lembrar uma frase de Jesus que está no final do Evangelho, num dos trechos finais, num dos últimos contatos do Mestre conosco, pelo menos dentro dos registros do texto bíblico do Novo Testamento. E é uma passagem muito bonita, quando Jesus afirma: ide e ensinai a todas as criaturas o Evangelho, a Boa Nova. Ide e ensinai a todas as criaturas. E é uma mensagem muito interessante, porque Jesus enfatiza uma vez mais a necessidade da divulgação do conteúdo libertador do Evangelho. E realmente, nós temos que ampliar o nosso entendimento desse ensinai. Não é só a pregação no sentido da divulgação oral dos conteúdos, que não deixa de ser também parte da caridade. A informação é o primeiro passo de um processo mais amplo de reforma íntima. Portanto, a informação, a pregação, é muito importante e é muito válida. Eu lembro de uma passagem do início da vida de Chico Xavier, quando em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, havia só 5 participantes. Ele, José Xavier e a esposa, e o casal Perácio, que foi o casal que introduziu o Chico Xavier à doutrina espírita, assim como toda a família. E aconteceu uma situação curiosa, porque o casal Perácio, por motivos profissionais, a gente está falando um pouco de cidade, e aconteceu exatamente isso. O casal Perácio, por motivos profissionais, foi obrigado a se transferir de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. Pedro Leopoldo é uma pequena cidade a 45 quilômetros de Belo Horizonte. E aí o casal Perácio abandonou o grupo, por esses motivos. Aconteceu que a esposa do José Xavier, portanto a cunhada do Chico, estava muito doente, então ela parou de frequentar. E o José Xavier, por sua vez, estava com uma dívida financeira muito grande e com o seu salário mensal não dava para ele pagar, e começou a trabalhar tanto de dia quanto de noite, e também não podia frequentar. Aí o Chico Xavier falou assim: bom, então vamos cancelar a reunião, porque era só ele. Aí o Emmanuel aparece para ele e diz: mas como cancelar, Chico? Nós, os desencarnados, também precisamos ouvir o Evangelho. A pregação é muito importante para nós renovarmos o nosso pensamento. E aí acontece até um fato curioso, porque o Emmanuel amplifica a capacidade de vidência do Chico, e com essa amplificação da vidência, o Chico começa a ter uma vidência extraordinária vendo os espíritos. Aí certo dia uma das irmãs do Chico chegou e falou assim: Chico, com quem é que você está conversando aí? Ah, minha irmã, estou conversando aqui com a dona fulana. Mas Chico, essa mulher já não morreu? Ela falou assim: nada, ela está vivinha. E aí, segundo o Chico Xavier, esse fato está narrado em vários livros biográficos, inclusive num belíssimo que tem na USE, chama Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. E aí a irmã do Chico ficou escandalizada, correu para casa, marcou uma reunião com todos os parentes e decidiram que o Chico, na primeira oportunidade, ia ser internado no hospício. Mas que ele não seria internado anteriormente, logo de cara. Por quê? Porque ele trabalhava e botava dinheiro em casa, ajudava na sustentação do lar. E aí depois o Chico brinca: tá vendo? O trabalho foi a minha salvação, porque senão ele teria sido internado. Mas a gente nota como que é importante a pregação, a palestra. O Emmanuel falou assim: não, nós desencarnados precisamos ouvir o Evangelho para renovar os nossos pensamentos. E realmente, a divulgação não é só oral, que também é uma caridade, mas é a divulgação do exemplo. As palavras convencem e os exemplos morais no campo do amor arrastam a pessoa rumo a Jesus. Há uma frase de Buda que eu sempre repito muito, porque para mim ela toca muito meu coração. Buda afirma, o grande príncipe Siddhartha Gautama, que a tarefa culminante do processo evolutivo, da evolução espiritual da criatura, é a autoiluminação. Porque o indivíduo que se autoilumina transforma-se num farol que projeta luz, ideal superior e amor onde quer que ele se encontre para quaisquer pessoas. E é semelhante a uma passagem que está no Evangelho de Mateus, de Jesus. Jesus afirma: brilha a vossa luz, para que todos que a vejam saibam qual é a boa e grande vontade do Pai que está no céu. Ou seja, vamos colocar a candeia da parábola dentro dos nossos corações, iluminando os nossos corações e, por consequência, ajudando aos nossos irmãos. Porque é realmente necessário a autoiluminação. Divaldo Franco, o nosso professor e grande
tribuno espírita, comentando essa frase de Buda, afirma o seguinte: a caridade material, ela é generosa, ela é misericordiosa, ela é rica de ternura. A caridade moral, que compartilha as dores semelhantes, ela também é maravilhosa, que chora junto, que ajuda a pessoa a conduzir os momentos difíceis. A caridade intelectual também é belíssima, porque liberta a criatura da ignorância, dos condicionamentos bastante limitados. A caridade espiritual, que promove o indivíduo a pensar objetivos maiores e liberta a criatura, por exemplo, da obsessão. São todas manifestações grandiosas da verdadeira caridade, que é o indivíduo se iluminando, ele se transforma num farol, num instrumento do bem, que é o que está claro, por exemplo, na prece de Carita. Sejamos espelho onde seja refletida a imagem do mundo espiritual superior, a imagem de Deus. Sejamos um exemplo do bem, né? Ou sejamos como Francisco de Assis, como a oração inspirada em Francisco de Assis: Senhor, que eu procure mais ajudar do que ser ajudado. Por quê? Porque a felicidade está em fazer o bem, em amar, e não em ser amado. Quando amamos, atingimos a maturidade espiritual. Quando desejamos ser amados, ainda estamos na infância. Então a verdadeira criatura que encontrou o prazer de servir a Jesus, ela ama, ela se desenvolve. Só que é interessante que todos nós temos muitas qualidades diferentes. E essas qualidades repercutem nas nossas atividades, várias, inclusive nas atividades no campo do bem. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Se numa das atividades do campo do bem eu tenho uma qualidade maior, é óbvio que eu devo valorizá-la, mas sem esquecer dos outros campos do bem. O próprio apóstolo afirma: a liberdade é total para o amor. Então existe uma gama de atividades que constituem o bem. Eu gostaria de pedir licença para comentar um fato que me impressionou muito nesse carnaval. Porque eu participei de um encontro espírita, o EMESCAR, inclusive que o Zezinho divulgou muito aqui pela rádio, o encontro de mocidades espíritas de São Carlos e região. Eu participei desse encontro e eu fiquei encantado com alguns confrades espíritas, com alguns companheiros que deram exemplo de amor aos jovens extraordinários. Eu citaria só como exemplo o Adriano, presidente do Obreiros, a sua esposa Mônica, a dona Olga, a Cidinha, e a Hilda e o pessoal do Carbar Schutel, o pessoal do Centro Espírita que eu frequento, o Carbar Schutel, que foram dedicar na cozinha, em trabalhos pesados, largando as suas horas de descanso. Então eu fiquei muito impressionado, porque eram pessoas sempre alegres, sempre felizes naquele trabalho do bem, e faziam o que era necessário. Então era para lavar os banheiros, vamos lavar os banheiros com a maior felicidade. É para ajudar na cozinha, vamos ajudar. É para ajudar na coordenação dos grupos ou no pinga-fogo, como o Adriano deu uma contribuição extraordinária em uma palestra também muito interessante sobre sexualidade, vamos ajudar. Então aquela polivalência de atitudes extraordinária. Então para mim foi um exemplo muito grande, porque o Emmanuel faz uma distinção entre doutrinação e evangelização. É muito bonito a abordagem do benfeitor espiritual. Ele diz o seguinte: doutrinar é instruir, dar valores de uma determinada doutrina, explicar, ilustrar, gerar conhecimento intelectual. Agora, evangelizar é muito mais do que isso. Evangelizar é fazer da felicidade do ser amado o motivo da própria felicidade. Ou seja, é colocar no amor e na promoção espiritual da criatura todos os esforços lícitos que possam ser empregados. E quando nós, que ainda estamos engatinhando na doutrinação, nos deparamos com esses exemplos maravilhosos dessas pessoas que já se dedicam e se sacrificam no ideal maior da evangelização, nós notamos a beleza do Evangelho de Jesus, porque são parâmetros para que a gente acelere o nosso próprio passo. Para ilustrar essa questão, eu gostaria também de comentar uma experiência pessoal que o Divaldo Pereira Franco comenta a respeito de Chico Xavier. E para mim, pelo menos pessoalmente, é uma passagem belíssima. O Divaldo diz o seguinte, que sempre quando ele ia visitar o Chico, tanto em Pedro Leopoldo como em Uberaba, o Chico sempre o convidava e a outros companheiros para fazer visitas a outras famílias carentes nas cidades.
E Divaldo faz uma análise muito bonita. Ele diz o seguinte: ele fazia isso para ensinar aqueles que o visitavam que eles deveriam preferir os carentes e necessitados da sua cidade, das suas localidades, em detrimento dele, Chico. E ele continua dizendo o seguinte: mas essas não eram as principais visitas de Chico Xavier. As principais, as visitas que ele fazia de noite, de madrugada, para chorar com aqueles que passavam por necessidade, levando alguns pães com manteiga, algum chocolate quente que ele mesmo preparava, com poucos recursos materiais. Então aí o Divaldo conclui: nós estamos vendo a maior antena mediúnica que Jesus nos ofereceu, apagando essa potencialidade mediúnica para chorar com uma família que passa por dificuldade, para dividir os problemas, para dialogar. Então a potencialidade no bem é incrível. Se Chico Xavier era por excelência o médium psicógrafo, ele era mais do que tudo o médium do amor, o médium do bem. No livro Roteiro de Emmanuel, o benfeitor explica o seguinte: não há bom médium sem homem bom, numa das últimas mensagens do livro. Porque a pessoa que se torna boa, ela se torna naturalmente intuída pelos benfeitores, pela sintonia mesmo à distância. Então, nós temos que entender a caridade de uma forma muito ampla. Entender a caridade material, que é maravilhosa, a caridade intelectual, mas toda a gama de caridade. E procurar desenvolver a caridade dentro das nossas limitações, mas toda ela. Porque às vezes eu só faço aquilo que eu faço bem. Porque na verdade eu estou preocupado mais com os aplausos que eu recebo, em função da grande qualidade do meu serviço, do que com o bem propriamente da pessoa necessitada. Uma vez mais, eu gostaria de citar o Divaldo Pereira Franco. Ele comenta o seguinte: que num determinado momento da vida dele, ele estava muito triste, porque fizeram críticas tão grandes ao trabalho de palestras dele, falaram que as palestras dele são tão ruins. Eu discordo totalmente dessas opiniões, mas tudo bem. Mas criticaram tanto as palestras dele, falaram que as palestras dele eram tão horrorosas, que ele ficou começando a achar que realmente eram ruins mesmo. Ele falou assim: bom, então vou fazer palestra aqui em Salvador, na grande Salvador, não preciso viajar tanto, porque já que é tão ruim. E ele ficou um pouco triste. Aí aparece a sua mentora espiritual, Joana de Anjos, e pergunta: que fazes, meu filho? O que está acontecendo? E o Divaldo: meu irmão, o pessoal está falando que as minhas palestras são tão ruins, eu estou começando a achar que é verdade mesmo, eu estou querendo largar a mão disso, porque eu vou fazer uma contribuição com o Belo, ficando um pouco mais calado. Aí a Joana de Anjos deu a seguinte resposta, que eu acho muito interessante. Ela diz: Divaldo, eu estou muito decepcionada com você, porque eu achei que você trabalhava para Jesus, e agora eu estou chegando à conclusão que você trabalha para você mesmo. Você quer que todo mundo te aplaude, todo mundo te ache o máximo, todo mundo te ache o melhor de todos, você quer ser uma unanimidade. Se você está trabalhando para Jesus, meu filho, você tem que ter a consciência de que muitos não vão gostar, mas muitos vão gostar. Esses que eventualmente não gostarem das suas atividades de oratória, vão ter outros oradores que mais se afinizam na sua proposta. Mas se você tem uma autocrítica e sabe que pelo menos minimamente você tem uma essência doutrinária no seu conteúdo, você tem que continuar. Porque nós trabalhamos no Evangelho de Jesus não para nos autopromover, mas para dar uma contribuição naquilo que é o mais importante da vida, que é a lei do amor. E para mim foi muito importante, porque muitas vezes muitas vezes a gente quer fazer um serviço no bem e quer a gratidão das pessoas, e querem que nos amem, olha como a pessoa foi ruim, e nós somos assim. Quando a gente não tem contato com pessoas que nos dão a repercussão ou nos dão a consideração que nós achamos que merecemos, nós ficamos arrasados. Ora, a verdadeira caridade faz do bem da pessoa a principal motivação na própria ação. Então eu gostaria, só para concluir esse preâmbulo, de lembrar a mãe do André Luiz, no capítulo 16, Confidências de Nosso Lar. Ela diz: o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Mesmo com problemas, precisamos trabalhar sempre. Nós enfatizamos que fora da caridade não há salvação, mas poderíamos perguntar: como fazer a caridade sem trabalhar? As pessoas dizem: as asas da evolução é a inteligência e o amor. Ora, se eu não sou nem inteligente nem amoroso, como é que eu vou desenvolver a asa? Trabalhando. E se eu já sou inteligente e já sou amoroso, como é que eu vou colocar essa potencialidade em prol do meu irmão? Trabalhando. O livro Nosso Lar
nós estamos estudando, tanto no Karl Schutter como no Caminho, Verdade e Vida, esse livro, e é impressionante, todos os capítulos enfatizam a beleza do trabalho. Nem todo espírito que ama o trabalho é evoluído, mas todo espírito evoluído ama o trabalho, porque é o pré-requisito para a nossa evolução. Então vamos valorizar o trabalho no bem, porque naturalmente desenvolveremos os nossos dons e as nossas aptidões para fazer o bem para o nosso irmão. E lenta e gradualmente descobriremos a felicidade na matéria, porque a felicidade absoluta não dá ainda, mas a felicidade relativa é possível através do serviço no bem. Muito bem, são 9h26 e nós estamos aqui no Momento Espírita, nos dirigindo a você, amigo ouvinte, e te convidando a participar do programa. O programa recebe as ligações através dos números 3375-5513 ou 3375-5514. Participe, ligue para o Momento Espírita e faça suas perguntas. No finalzinho do programa, aqueles que participarem concorrerão a um sorteio de livros que fazemos tradicionalmente aqui no Momento Espírita. Se você não tiver pergunta nenhuma para fazer, ligue assim mesmo e responda a nossa. O Momento Espírita de hoje pergunta: você gostaria de lembrar-se das vidas passadas? Sim ou não? Participando, você estará conosco, ou respondendo a nossa pergunta, ou perguntando, você estará participando do nosso sorteio. Faça como tanta gente que já ligou hoje, né? Esperamos a sua ligação também. Já ligaram para cá a Matilde do Centro, a Maria da Vila Isabel, o Américo do Maria Estela Fagá, a Adriana da Vila Prado, a Cássia São João Batista, o João Paulo do Cruzeiro do Sul, a Dulcineia do Jockey Clube, a Bete da Vila Marina, a Andréa do Botafogo e a Cátia lá do Jockey Clube. Esperamos a sua ligação também, amigo ouvinte. Zezinho? Leonardo, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que de certa forma vai responder ao Célio do Jardim Pacaembu. O que os espíritas entendem por caridade? A caridade, como diria o orador Raul Teixeira, é o amor dinâmico, o amor em ação. O amor é um sentimento, é uma aspiração sublime. Quando ele se torna canalizado no bem através do trabalho, da ação, ele se torna caridade. E é por isso que nós sempre afirmamos que fora da caridade não há salvação, porque é fora das obras. Reconhece-se a árvore pelos frutos. O indivíduo que vive em caridade é o indivíduo que canaliza as suas aspirações superiores, o seu sentimento de amor, para a ação efetiva em prol do semelhante. Porque há pessoas boas que de repente não se esforçam e não contribuem significativamente. O Livro dos Espíritos é muito claro. Por que o mal prevalece ainda no planeta Terra? Porque os maus são ousados, são audaciosos, e os bons são tímidos. No dia que os bons tiverem uma postura de mais esforço no bem, o mundo melhorará. André Luiz explica: timidez não é humildade. Às vezes nós somos tímidos porque nós queremos mais o aplauso do que a ação propriamente dita. Então, para não nos decepcionarmos, nós evitamos qualquer empreitada no campo do bem. Porque é medo de sofrer, eu posso me acautelar, que é uma postura melhor. Ora, a coragem no Evangelho é uma qualidade muito importante, querer fazer o bem. Então eu diria que a caridade é o amor em ação, o amor dinâmico, o amor canalizado sobre todas as formas lícitas para o bem do semelhante e para o nosso próprio bem. Muito bem, mais perguntas aí, Zezinho? Eu gostaria de enfocar, porque normalmente a pessoa acha que fazendo a caridade material ele está fazendo realmente muita coisa, né? Realmente a caridade material é necessária para muita gente. Tem pessoas que têm dificuldades para se manter, não é verdade, Leonardo? Mas a caridade moral, o amor ao próximo, qualquer um pode fazer, mesmo sem ter recursos, não é verdade, Leonardo? Exatamente. Você comentando, Zezinho, você me fez lembrar de uma mensagem do Emmanuel, que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: muitas vezes 30 pessoas se reúnem para fazer assistência material a 3 famílias ou 3 pessoas, e as 30 brigam, se tornam inimigas. Quer dizer, vamos assistir 6 pessoas, uma cesta mensal, e as 30 se tornam inimigas.
E uma vez mais, vamos recorrer ao nosso professor. O Divaldo Pereira Franco conta que numa das suas visitas a um centro espírita, aconteceu um episódio engraçado. Porque uma pessoa que era a responsável pela assistência social do centro, ela estava completamente desesperada. Ah, mas não trouxeram o arroz. Ah, meu Deus, cadê o responsável pelo feijão? Puxa vida, o responsável do macarrão não trouxe. Mas sou eu para fazer tudo. Não é possível. Ninguém quer o reino dos céus. Ninguém faz o evangelho. E ela foi ficando desesperada. E aí ela tirava do bolso, ela arrumava, ela sofria, ela se lamentava, ela reclamava. E aí o trabalho saía. Mas ela estava tão desesperada nesse dia que o Divaldo chegou. Olha, eu sugiro para você que você deixe esse trabalho. Aí ela ficou escandalizada. Ela falou, mas como? Você está sugerindo que eu largue a caridade? Não, eu estou sugerindo que você seja feliz, porque está no Evangelho. Que te importa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Às vezes nós temos propostas na caridade que é muito mais para projetar o ego, para mostrar como eu sou bonzinho. Porque o trabalho na caridade tem que me fazer me sentir bem. É o trabalho do amor, é o trabalho para Jesus. É lógico que vão haver problemas e que nós temos limitações, mas o trabalho do bem tem que trazer um certo bem-estar. Muitas vezes a gente quer fazer a caridade e humilha a pessoa que está recebendo. Olha, nós estamos dando essa cesta, hein? Você veja lá o que você vai fazer. Bote esse menino aí. E a gente cria tantas obrigações para a pessoa que isso torna uma caridade humilhante. Então, a verdadeira caridade está associada ao sentimento elevado que a pessoa nutre naquela ação. No Livro dos Espíritos é muito claro, Deus avalia mais a intenção do que a ação propriamente dita. E nós podemos dar alguns quilos de arroz, porque de repente ganhamos bastante e não vai fazer a mínima falta, mas sem um pingo de fraternidade com a pessoa. Então realmente a caridade material é extraordinária. Nós temos o maior respeito pela caridade material e temos que acentuar essa caridade. Mas a verdadeira caridade é a postura de amor legítimo pelo irmão. Porque senão o apóstolo Paulo, no hino à caridade, que é uma das passagens mais bonitas de todos os tempos da humanidade, que é a carta aos Coríntios, ele não diria, ainda que eu der todo o meu corpo para ser queimado e todos os meus bens aos pobres, sem amor, sem caridade eu nada seria. Ué, como é que uma pessoa pode dar o seu corpo para ser queimado, todos os seus bens e ainda assim não está praticando o amor? É porque o que vale é a intenção, é a vibração de fraternidade. A caridade material é amor, mas o amor não se restringe à caridade material. Muito bem, mais alguma pergunta para o Leonardo? Não, Zazinho? Então nós estamos aqui encerrando esse primeiro bloco do programa. Daqui a pouquinho, o Leonardo, que falou sobre caridade para você, volta juntamente com o Zezinho no segundo bloco do programa para responder as perguntas que estão sendo efetuadas através dos fones 3375-5513 ou 3375-5514. Ligue você também, faça a sua pergunta para que ela seja respondida à luz da doutrina espírita aqui no segundo bloco do Momento Espírita. Se não tiver pergunta para fazer, responda a nossa. Você gostaria de lembrar-se das vidas passadas? Sim ou não? E no finalzinho do programa, uma vez ligando para cá para responder ou para perguntar, você estará concorrendo ao sorteio de livros que faremos com certeza. Agora nós vamos ao nosso momento mensagem. Olha, preste atenção, amigo ouvinte, que a mensagem de hoje é fantástica. O nome dela, Só o Bem Prevalece. Só o bem prevalece. Você sabe quem foi John Wilkes Booth? Já ouviu falar desse homem alguma vez? Certamente não. Mas se perguntarmos se sabe quem foi Abraham Lincoln, a grande maioria das pessoas dirá que se trata de um dos presidentes dos Estados Unidos mais conhecidos e que contribuiu grandemente com a humanidade, abolindo o horror da escravidão em seu país. Pois bem, o primeiro nome que declinamos é do ator norte-americano que, de forma covarde e traiçoeira, desferiu um tiro certeiro na cabeça de Lincoln, enquanto este assistia a uma peça teatral. O mesmo aconteceu com tantos outros covardes da nossa história. A morte moral dessas criaturas é decretada por seus próprios atos de covardia e traição. Recebem da humanidade o esquecimento e desprezo. Quem não ouviu falar de Gandhi, o homem que, em nome da não-violência, libertou seu povo do jugo da Inglaterra? Ele também foi covardemente assassinado. Mas quem lembra o nome do seu algoz? Martin Luther King dizia: eu tenho um sonho.
E seu sonho era que brancos e negros pudessem se sentar juntos à mesa da fraternidade. A bala assassina disparada por um covarde que se escondia entre a multidão na tentativa de matar seu sonho. Conseguiu esfacelar o cérebro daquele homem, mas suas ideias continuaram e continuam vivas. Seu sonho se realizou, se não completamente, pelo menos em parte. Quem sabe o nome do assassino? A humanidade sequer o registrou na história. Quem não ouviu falar de Sócrates, um dos pais da filosofia? Mas seus algozes foram esquecidos pela humanidade. Vários outros personagens que lutaram pelo bem estão nos registros da história da humanidade. Muitos foram assassinados, mas de seus assassinos ninguém ouve falar. Queremos lembrar dessa forma que só o bem prevalece, que aqueles que foram algozes certamente já voltaram ou voltarão em novas existências. Terão a chance de reparar os equívocos cometidos. Mas o bem realizado por quem quer que seja, esse está registrado. Esse valeu a pena. O mal terá que ser refeito, terá que ser reparado de uma forma ou de outra. Jesus Cristo é o maior exemplo de que se tem notícia. Viveu o bem, exemplificou-o, e seus ensinos são lembrados pela humanidade. Seu cérebro físico foi apagado, mas ninguém jamais logrou erradicar da face da terra suas ideias, embora muito se tenha tentado. Elas vivem e viverão para sempre, porque vindas de Deus. Você sabia que Jesus afirmou que é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei? E que essa assertiva nos dá a exata noção da lei de causa e efeito. Assim, aqueles que agem de forma equivocada terão que reparar seus atos até que se cumpra o último item da lei, até que seus atos fiquem de conformidade com as leis divinas, porque essas não serão burladas jamais. Muito bem, nós estamos retornando aqui ao vivo com o Momento Espírita que está adentrando o seu lar, levando a mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós estamos também, daqui a pouquinho, adentrando aquele bloco que você gosta, amigo ouvinte, que é as respostas às perguntas que você fez. Daqui a algum minutinho, no momento, nós vamos saber o que anda acontecendo na Seara Espírita de São Carlos e região, em nosso Neno, em nosso, o Neno está ali. Momento Notícias, vai Zezinho. Bom, nós gostaríamos de fazer um convite a você, querido amigo que nos ouve. Nós teremos agora no dia 12 de março, no próximo domingo, o almoço com o Tony Angeli. É uma tradição já em São Carlos, há 25 anos, que o cantor Tony Angeli vem aqui prestar a sua colaboração ao nosso lar. E este ano o almoço vai ser lá no nosso lar. O salão foi todo remodelado, a cozinha está muito bonito e o almoço vai ser lá dessa vez. Então no dia 12, almoço no nosso lar com o Tony Angeli. Teremos a participação do Emerson e Gesiel, cujo empresário está aqui na minha frente, que é o Roberto. E o Roberto também está prestando a sua colaboração com o Emerson e Gesiel ao nosso lar. A Sheila Lima Show também vai ajudar nesse evento. E nós passaremos lá um almoço muito gostoso. Tenho certeza de que todos que se dispuserem a ir ao nosso lar vão gostar muito. Aqueles que não tiverem ainda a oportunidade de conhecer o Tony Angeli, não percam. Gente, é fantástico participar disso. O almoço é apenas R$30, crianças a partir de 6 anos. Crianças menores não pagam. Então, liguem para o nosso lar. Eu vou dar o telefone, anotem por favor, façam a sua reserva, 3377-9800. 3377-9800. Isso no domingo que vem. No sábado, dia 11,
teremos mais um bazar em prol do Bezerra de Menezes, das 8 às 15, sábado próximo, das 8 às 15, no Bezerra, um bazar beneficente. O Bezerra fica ali no Tangará, próximo à Aviação e Turismo São Carlos. Teremos lá roupas, calçados por preços muito baixos, e você pode ajudar participando, fazendo com que isso reverta para as obras de assistência do Bezerra de Menezes. Teremos no Obreiros do Bem uma palestra muito interessante, Roberto. Palestrante já conhecido por todos nós, né? O Eliseu Mota Júnior, que vai falar sobre o que é Deus. Dia 18, sábado, às 20h30. Nós teremos lá no Obreiros aqui da Lagoa Serena a presença do Dr. Eliseu. Marque na sua agenda, não deixe de participar, porque ele é fantástico, fala muito bem, fala fácil, e é um palestrante muito conhecido aqui na região. E o Obreiros, este ano aqui, está completando 80 anos de existência, Leonardo. Você que é um trabalhador lá da casa, né, deve estar satisfeito com isso, e a USE está participando em conjunto com o Obreiros. O Obreiros tem também evangelização infantil. O Leonardo vai falar daqui a pouco sobre isso, né, Leonardo? Grupos de paz, aos domingos, às 9 às 10h30. Tem o COEM 1, 2 e 3, de terça e de quinta. Terça às 14 e de quinta às 20 horas. Nós teremos o TISEM também, Roberto, tá? Concurso de noções básicas da doutrina espírita. Todo sábado, às 18 horas. O TISEM fica aqui no Cruzeiro do Sul, na Rua Nações Unidas 363. Vocês já iniciaram lá o COEM de vocês, Roberto? Dia 11. Dia 11, próximo agora, também à tarde, né? Às 4 horas. Às 4 horas, lá no Francisco de Assis, na Rua Jesuíno de Arruda. Você também pode participar do COEM. 1625. Jesuíno de Arruda, 1625. Então, são esses acontecimentos, e gostaríamos de pedir a vocês que cooperem na divulgação tanto do evento do Tony Angeli como da palestra do Dr. Eliseu, para que realmente nos façamos presentes a esses eventos. Muito obrigado. Eu retorno com você, Roberto. Então vamos lá, como o nosso tempo hoje é curto, a equipe esportiva da Rádio Clube pediu para que nós encerrássemos às 9h59, é isso, Zezinho? Um minuto antes. Então, um minuto antes. Então, gente, nós vamos tipo ping-pong. Eu pergunto, o Leonardo responde, eu pergunto, ou melhor, faço sua pergunta, amigo ouvinte, o Zezinho responde, tudo rapidamente para procurar responder o maior número de perguntas até o finalzinho do programa. E a primeira pergunta que vai ser respondida por você, Leonardo, é para a Zelica, do Cruzeiro do Sul, que pergunta o seguinte: como ela poderia ser merecedora de uma mensagem psicografada de um ente que já faleceu? Ela pergunta, Leonardo. Às vezes ela já é merecedora, mas o mecanismo pelo qual a mensagem pode vir, às vezes é meio truncado, e os mentores preferem abster de enviar uma mensagem que possa não contribuir significativamente. Se não houver um médium com uma habilidade a ponto de retratar perfeitamente o estilo da pessoa, às vezes nós mesmos vamos ficar céticos em relação à mensagem. Então, no primeiro momento, temos a emoção boa, e depois duvidamos do conteúdo da própria mensagem. Então, realmente existem vários fatores que podem estar causando o fato dela não receber essa mensagem. A falta de um médium apropriado, a falta de harmonização, de repente as tarefas que esse ente querido está desenvolvendo no mundo espiritual, que podem estar fazendo com que ele esteja focado por necessidades espirituais próprias. De qualquer maneira, nós não podemos ficar com uma ideia fixa, por exemplo, na mensagem psicográfica, porque pela intuição ou mesmo pelo sonho, muitas vezes esses seres queridos se comunicam conosco. Mas certamente vai chegar um momento em que a pessoa, por um mecanismo ou por outro, vai sentir essa presença se ela estiver aberta para isso. Muito bem, e a Sônia Zezinho, lá do Parque Primavera, ligou para o Momento Espírita dizendo o seguinte: gostaria de saber se existe outro livro, a Gênese, com palavras mais fáceis de entender. Vamos lembrar aqui que a Gênese é uma das obras básicas de Allan Kardec. Gostaria também de saber se ainda hoje existe algum habitante do planeta Capela citado no livro. Provavelmente ela está se referindo a espíritos oriundos de Capela ainda reencarnados na Terra. É isso que eu estou entendendo. Exatamente. Bom, a primeira pergunta dela a respeito da Gênese, realmente o livro Gênese é um livro um tanto quanto difícil de se ler.
Mas, Sônia, o principal é nós lermos com muita atenção. Às vezes, há necessidade de lermos 2, 3 vezes a mesma questão, a mesma folha do livro. Então, é repetitivo realmente essa leitura para que nós entendamos. Nós não temos nenhuma obra específica, digamos assim, um resumo da Gênese. O que nós poderíamos dizer para você, que nós temos A Caminho da Luz, do Chico Xavier, que fala das raças que habitaram o planeta, que fala desses espíritos exilados de outros planetas. É um livro interessante. Tem A Evolução em Dois Mundos, que também é do Chico e do Valdo Vieira, que aborda mais o lado do perispírito, né? Também eu acho que é interessante para você. E no que diz respeito à segunda pergunta dela, Roberto, se existe algum habitante de Capela ainda encarnado, é difícil, né, a gente responder. Porque esses espíritos exilados de um planeta um pouco superior à Terra vieram aqui para fazer o progresso moral do planeta Terra. Acredito que tenham retornado já ao seu país de origem ou estejam em outros mundos mais elevados. Eu não sei. Pode ser que exista algum, pode ser que não exista. É muito difícil. Embora eu não possa citar fontes, Zezinho, eu já me lembro que dentro da temática espírita aí, em literatura espírita, eu já li colocações tipo: houveram espíritos oriundos de Capela que, por viverem, né, aqui na Terra, se tomaram de amores pelo planeta e pelo povo que aqui está e permaneceram para colaborar na evolução do planeta. Mas eu não sei citar a fonte e nem afirmar categoricamente. A gente tem que ver com certa reserva isso, na verdade. Sem dúvida. Muito bom, vamos à próxima? Está respondida? Então vamos responder ao Marcos lá da Vila Neri, ô Leonardo, que pergunta o seguinte: os homens que se suicidam em função da guerra vão para o umbral? Provavelmente ele está se referindo aos homens bombas, por exemplo, ou outros casos mais, ou seria suicídio em função de não ir para a guerra. Pode ser os dois casos. Teria essas duas hipóteses. Se for a questão dos homens bomba, aí realmente a situação é terrível. Porque além da pessoa despedaçar o próprio perispírito, ela se suicidou com esse objetivo. Mas a outra hipótese, ou seja, a pessoa, para fugir da guerra, para evitar matar o seu semelhante e cometer o suicídio, aí já seria uma questão mais difícil. De qualquer maneira, nada justifica o suicídio e ele sempre será um erro grosseiro. Então me parece que ele vai para o umbral, ou para uma região do Vale dos Suicídios, ou vai passar por uma região de sofrimento. Mesmo uma pessoa que teoricamente estaria se suicidando para evitar o ato de matar as pessoas. Porque mesmo numa situação de falência moral como é a guerra, nós podemos evitar os atos de maior crueldade. A guerra só não adquire características ainda piores porque sempre existem pessoas boas vinculadas ao contexto da guerra. Porque muitas vezes uma guerra se generaliza e aí que é necessário as pessoas boas. Nós lembramos daquele filme A Lista de Schindler, né, que é uma história real. O indivíduo estava na guerra, estava no contexto da guerra, o Schindler, e salvou muitos judeus. Então, o suicídio é um erro sempre, mas Deus avalia a intenção também. Então, o nível de responsabilidade da criatura, quando não é simplesmente uma fuga por covardia, pode ser analisado por Deus, mas de qualquer maneira é um erro grosseiro e nós temos que lutar para transformar o mundo, mesmo que seja um mundo muito difícil, e não querer fugir do mundo porque a gente acha que o mundo está ruim. Nós temos que abraçar o mundo, é a nossa casa, e se estiver em guerra com problema, vamos lutar para melhorar o mundo. Se estiver em guerra, vamos ser um instrumento de paz, como Francisco de Assis afirma, dentro desse contexto de guerra. Muito bem, Zezinho, a Matilde, moradora do centro em São Carlos e ouvinte do Momento Espírita, pergunta, ou melhor, afirma, que ela não acredita em lei de evolução através do macaco. Acredita que o espírito volta várias vezes, ou seja, acredita na reencarnação. Mas ser humano é ser humano e macaco é macaco. O que você diria para Matilde, Zezinho? Olha, Matilde, nós concordamos com você a respeito da evolução. Se a reencarnação nos leva ao progresso moral, será um retrocesso, né? Para o homem reencarnar como macaco. Então, realmente, Matilde, há uma separação muito grande entre o espírito dos homens e dos animais. Não há essa possibilidade.
No caso de, após reencarnar como ser humano, voltar a reencarnar como macaco, né? O que não impossibilita o inverso, hein? Precisamos ter cuidado. Exatamente. O espírito jamais regride espiritualmente. Esse é um princípio base da doutrina espírita. Agora, os macacos superiores, mesmo que às vezes a gente leva um choque, porque a gente tem uma ideia um pouco arraigada do Gênese e de algumas culturas, eles chegarão um dia, demorando muito tempo, à condição luminal. Porque Deus seria muito ruim se você falasse, ó, barata, você vai ser barata a eternidade inteira. Cachorro, você vai ser cachorro a eternidade inteira. E quem tem cachorro sabe que tem alguns cachorros que já são quase gente, de tanto que a gente ama eles e tanto que o bichinho é inteligente. Então tudo evolui na natureza para Deus. Me parece que os egípcios acreditavam que um espírito, né, uma vez humano, poderia voltar em corpo de animal, né, chamado metempsicose. Exatamente. É isso mesmo, tá? Não é a crença que abraça a doutrina espírita. Percorremos o reino animal, mas uma vez no reino nominal, vamos em frente sempre nele, a caminho da angelitude ao longo de bilhões de anos, talvez, Leonardo. Exatamente. Bom, o Claudinei lá do Jardim São Paulo pergunta, Leonardo: gostaria de saber se quando dormimos saímos em espírito do corpo. E quando sinto que estou acordado, mas não consigo levantar, é porque o espírito ainda não voltou, ou seja, não retomou o corpo? Existe um desdobramento parcial que ocorre pelo sono físico que varia muito em intensidade dependendo das pessoas, da sua evolução espiritual e das suas propriedades físicas. Isso ocorre. Não significa que na hora que eu dormi o espírito saiu, não é bem assim. Eu posso dormir e gastar um tempo para um desdobramento e ter um desdobramento mais ou menos intenso, dependendo da minha condição espiritual e da minha condição física. Agora, alguns casos realmente relatam isso, que algumas pessoas que têm essa predisposição têm uma certa dificuldade. Às vezes a pessoa, eu quero acordar e não consigo. Eu tento acordar, eu tento levantar o meu corpo e não consigo. É possível que isso tenha uma causa física. Se a pessoa fizer um exame neurológico, algum problema, e ela não tiver uma causa física, é possível que ela tenha uma predisposição ao desdobramento. Então seria possível a causa do desdobramento, mas nós não podemos cair no fanatismo. A pessoa teria que ver, porque algumas manifestações neurológicas podem dar essa impressão. Mas é possível sim que seja uma pessoa que tenha essa predisposição ao desdobramento. Muito bem, nós vamos solicitando a nossa produção, uma vez que são 9 horas e 52 minutos, viu, Clemente? Nós temos apenas 7 minutos para encerrar o programa, então que vá providenciando o sorteio dos Felizados de hoje, né? Enquanto nós vamos aqui colocando mais 2 perguntas, pelo menos, provavelmente teremos tempo hábil para responder. A primeira delas, Zezinho, para Antônia, moradora do centro, que diz o seguinte: tem clarevidência e gostaria muito de ser esclarecida, porque tem muitas perguntas e dúvidas a respeito disso. Gostaria de saber onde frequentar e os horários. Gostaria de um horário durante o dia. Nós vamos dar para você 2 horários aqui. Nós temos ali no Obreiros do Bem. O Obreiros fica aqui na Lagoa Serena, Antônia, ali bem de frente, o portão de saída dos funcionários da Lápis. Então o Obreiros tem o Coen, às terças-feiras, às 14 horas, 2 horas da tarde. E o Francisco de Assis, que fica na rua Jesuíno de Arruda, 1625, bem no centro. É no sábado, às 16 horas. Você também poderá participar. Então, sábado, às 16 horas, no Francisco de Assis, e terça-feira, às 14 horas, no Obreiros. E por coincidência, no Francisco de Assis, o Coen começa nesse próximo sábado, né? Dia 11, né? Dia 11, às 4 horas da tarde. Com a presença do Leonardo, inclusive, que vai trabalhar aos sábados e também às terças-feiras num grupo de estudos lá no Francisco de Assis. Que maravilha. Muito bem, e falando em Leonardo, a Alessandra Leonardo, lá do Jardim Cardinale, gostaria de saber qual a importância da evangelização infantil e complementa. Leonardo, qual sua opinião sobre evangelização infantil? A evangelização infantil é um dos trabalhos mais importantes em termos de espiritismo e em termos de evangelho. É um trabalho indiscutível. O Chico Xavier chegou certa vez a responder uma pergunta que eu acho interessante. Ele perguntou: se não houvesse possibilidade de haver desobsessão, reunião de desobsessão e reunião de evangelização infantil, qual centro espírita deveria preferir? E aí o Chico respondeu:
Se não houvesse realmente a possibilidade, eu sugeriria a evangelização infantil, porque as crianças evangelizadas de hoje não necessitarão de reunião de desobsessão amanhã. Então a criança deve ter todas as prioridades da nossa capacidade de evangelização. Por quê? Porque o espírito vem com esquecimento e com aquele caráter infantil de querer aprender, justamente pelas necessidades de renovação dos seus padrões mentais. E o pai e a mãe são, no dizer de Allan Kardec, mentores espirituais da criança. Então a evangelização infantil deve ser prioritária na casa espírita. E a casa que valoriza a evangelização infantil é porque entendeu o conteúdo doutrinário. Muito bem, e nós às 9 horas e 55 minutos, nós vamos divulgar primeiramente aqui os felizardos de hoje, tá bom? Quem ligou para cá e foi sorteado no finalzinho do programa foi a Maria, lá da cidade de Jardim, que vai buscar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de segunda-feira e a partir das 15 horas da tarde, né? Rua 13 de Maio, 2026. Exatamente. Quem vai buscar o Sol nas Almas, ou melhor, Sol nas Almas, Senhor, Sol nas Almas, é a Alessandra, do Jardim Cardinale. E finalmente o livro Sejamos Todos Felizes, quem leva para casa esse livro é a Vanessa, do Jardim Itamaraty. Parabéns a todos vocês, obrigado pela participação, tá bom? E os livros podem ser retirados a partir de segunda-feira e sempre após as 15 horas, que é quando a USE, ali na Rua 13 de Maio, 2026, está aberta. É isso, Zezinho? Exato. Muito bem. E a pesquisa do dia, nós fizemos a seguinte pergunta: você gostaria de lembrar-se das vidas passadas? Então 80% dos ouvintes, Zezinho, disseram que sim. E apenas 20% disseram que não. Então, falando em esquecimento do passado, vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo tem a dizer no capítulo 5º. É muito interessante e vocês todos devem ler, hein? Vocês que responderam o nosso questionamento aqui. Então, no capítulo 5º, nós encontramos o seguinte, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esquecimento do passado. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nela as pessoas a quem odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, se fosse o odiado, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Então o Kardec está colocando aí as dificuldades que teríamos se nós lembrássemos das vidas anteriores. E continua: Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Então, para todos nós que temos vontade de saber sobre nossas vidas passadas, né, que nós analisemos, né, as nossas tendências, e nós já vamos saber o que nós fomos. E olha, a maioria de nós não foi grande coisa. Leonardo, obrigado por ter vindo. O microfone está à sua disposição, tá? Obrigado, Roberto. Obrigado, Cezinho. Obrigado, amigos ouvintes. As perguntas muito interessantes, muito pertinentes, e é uma chance a mais da gente trocar experiência para que o nosso entendimento das leis de Deus seja cada vez maior e isso se repercuta nas nossas ações de fraternidade. Muito obrigado. Zezinho? Nós agradecemos mais uma vez a vocês que ficaram conosco até agora e certamente retornaremos no próximo domingo, com toda certeza. Muito bem, obrigado ao Leonardo, obrigado ao Zezinho, obrigado a todos os que estiveram aqui presentes. E exatamente, Neno, às 9 horas e 49 minutos, Zezinho, nós 59 minutos, com uma pontualidade britânica, nós estamos encerrando esse programa que é genuinamente brasileiro, aqui pela Clube AM 1400 kHz. Nós voltamos no próximo domingo. Estiveram presentes aqui, esse que fala, Roberto, Zezinho de Mel e o Leonardo. Na produção estiveram ali o Clemente, a Patrícia e a Anice, na sonoplastia, o Neno. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até esses últimos minutos, último minutinho do programa, e nós esperamos que você sintonize o rádio novamente no próximo domingo a partir das 9 horas da manhã. Bom domingo e até lá!